Olá, meus anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar mais uma videoaula, né? A nossa segunda dessa semana. E hoje eu vou conversar com vocês sobre os átomos e as suas partículas, né? O Dalton, lembra lá do Dalton, mano? O Dalton, ele achava que o átomo era uma coisa maciça, indivisível, né? Que era tipo uma bola de bilhar, lembra desse exemplo? Só que a coisa não é bem assim, né? O átomo ele tem regiões, ele é feito de alguma coisa, na verdade de algumas coisas, né? Então são muito mais detalhes para a gente parar e pensar um pouquinho a respeito, ok? Vamos começar. Você aprendeu que o modelo atômico básico usado na química é suficiente para explicar o comportamento químico? Considera que o átomo é dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera. Então, regiões principais de um átomo: núcleo e eletrosfera. Desculpa. O núcleo é a região central do átomo, onde estão localizados dois tipos de partículas subatômicas: prótons e nêutrons. Então, quando eu falo do núcleo, lembra próton e nêutron. E a eletrosfera já é autoexplicativo, vai ter os elétrons ali dentro, ok? Então vamos lá. Essas três principais partículas constituem um átomo e têm cargas elétricas e massa, conforme a descrição no quadro a seguir. Esse quadro é super importante, tá? Que vai falar de algumas características. Então vamos lá. O próton eu represento com a letra P. Ele vai estar no núcleo. A massa dele é 1, a carga relativa 1 positivo. Tá? Quem descobriu? Mano Rutherford. E aí o nêutron, representado pela letra N de navio, também lá no núcleo. A massa relativa, 1. Então, ele tem o mesmo peso do próton, tá? Próton e nêutrons têm peso 1, respectivamente. E aí o neutro, ele é neutro. Não, nêutron, desculpa, ele é neutro. Ué, se ele é neutro, ele tem carga relativa 0, ok? James Chadwick. E o elétron, eletrosfera, massa dele 1 dividido por 1840. Resumindo, a gente despreza, a gente nem considera a massa de um elétron, tá? É um valor tão pequeno que é desproporcional aqui se eu vou comparar com o 1 do próton. É o 1 do próton dividido por 1840, então esquece, tá? Ele tem praticamente massa zero, ignora a massa dele por enquanto, tá? Carga relativa, menos 1, então o elétron negativo, então 1 negativo. Mano Thomson que descobriu. Então, pensando nisso, dá para a gente fazer o seguinte, dá para a gente calcular o número de massa, ó, essa parte aqui, ó, que eu já estou dando uma destacada para vocês. Opa, aqui. Em razão disso, podemos definir o número da massa de um átomo. E essa massa é representada pela letra A. Então, em verdinho, já é importante, já está destacado, anota aqui do lado que é importante. O número da massa A corresponde à soma dos números de prótons e nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Então, vamos lá. Se um átomo tem 5 nêutrons e 5 prótons, qual é o peso dele? Qual é a massa? 5 mais 5, 10. Então, 5 prótons, 5 nêutrons, massa 10. Simples assim, tá? É só somar. Então, durante muito tempo, a comunidade científica acreditou que os átomos de um mesmo elemento químico tinham massas iguais. Por isso, utilizavam esse conceito para identificá-lo. No entanto, com a descoberta do próton e de que átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear, os cientistas constataram que era o número de cargas positivas que determinava a propriedade de um elemento. Com isso, estabeleceram um novo critério para definir e identificar um elemento químico. Então, quando a gente olha na tabela periódica, os elementos químicos estão separados bonitinhos de acordo com o número de prótons. Então, se o elemento é o hidrogênio, ele é o elemento número 1. Quantos prótons ele tem? 1. Se é o hélio, que é o elemento número 2, quantos prótons ele tem? 2. E assim vai indo, tá? Então, o número do elemento é o número de prótons lá no núcleo, beleza? Vamos lá. Então, já que a gente percebeu que a organização da tabela
periódica é de acordo com o número de prótons no núcleo, eu vou chamar esse número, né, de organização dos átomos na tabela de número atômico. Tá? Esse número atômico eu vou representar pela letra Z. Resumindo essa história, fórmula bem simples de lembrar também. Z é igual a P. Então, se o número atômico é igual ao número de prótons, Z é igual a P. Ah, professor, ó, eu olhei esse elemento aqui, ele tem 6 prótons. Qual é o número atômico dele? 6. Um é igual ao outro, que é o que a gente está explicando já aqui. Ó, tá? No caso, o carbono tem 6 prótons, portanto, tem um número atômico igual a 6, ou seja, Z igual a 6. Ok? Certo? Então vamos lá. Esse organograma aqui é bem importante. Também já anota aqui do lado que é importante. Agora que você conhece a estrutura do átomo e a sua identificação, complete o fluxograma a seguir com as palavras corretas. Então, um átomo ele é constituído por duas regiões. Uma delas já está escrita aqui no livro de vocês, que é a eletrosfera. Se a eletrosfera é uma região, está faltando outra. Qual era? O núcleo. Então, anota nesse espacinho aqui em branco, o núcleo. Ok? Vamos continuar pela esquerda, depois a gente faz os da direita. O núcleo contém prótons. E o que mais que tinha lá dentro do núcleo? Nêutrons. Beleza? Então, o núcleo contém prótons e nêutrons. Tudo bem? Pensando nos prótons. O próton ele tem carga elétrica o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Lembra da tabelinha aqui? Ó? Vamos voltar lá. Carga relativa mais 1. Então, voltando, com carga elétrica positiva. Que representa o número do quê? Então, que lembra? Z é igual a P. Então, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, que representa o número atômico. Se eu somo prótons e nêutrons, qual que era o valor que eu ia chegar? Era o valor da massa. Lembra lá? 5 mais 5, 10. Massa igual a 10. Então, já preenche aqui para mim, massa. Para o ladinho direito agora. A eletrosfera, ela contém o quê? Bananas. Não, né, gente? Só para acordar vocês. A eletrosfera, ela contém elétrons. Beleza? E esses elétrons, eles têm carga o quê? Negativa. Beleza? Esse fluxograma, organograma aqui, ele é bacana porque ele está te dando todas as características fundamentais de um átomo. Tá? Então, quando você for estudar, uma forma mais fácil, mais organizadinha para estudar, é dando uma olhada nesse esqueminha que nós preenchemos. Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo o modelo proposto por Bohr, lembra do Mano Bohr? Que ele falou que a eletrosfera não era uma bagunça, não era uma zona lá dentro? Tinha organização. Lembra que a eletrosfera era dividida em camadas? Eu comentei isso com vocês nas últimas videoaulas. Então, o que ele resolveu? Ele percebeu que cada uma dessas camadas, que na verdade são 7 camadas, olha aqui para esse desenho que eu já estou destacando. Ele percebeu que essas camadas são 7. K, L, M, N, O, P e Q, ordem alfabética. Tá? K é o nível 1, L, 2, M, 3 e assim vai. Tá? Então, camada K ela é o nível 1, camada O ela é o nível 5 e assim sucessivamente. Tudo bem? Ele percebeu uma coisa muito importante. Cada camada, já anota aqui do lado, que essa tabelinha aqui que eu estou destacando, é importante para a prova, para trabalhos, para vocês entenderem como é que vai funcionar a eletrosfera. Ok? Então, vamos lá. Cada camada tem um número máximo de elétrons. Tá? Então, ela nunca vai ter um número superior ao número máximo. Nunca. Isso não existe. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Camada K, 2. Camada L, 8. M, 18.
N, 32, sucessivamente. Nossa, professora, eu vou ter que lembrar isso aqui? Sim, senhor, precisa. Não é tão difícil, gente. É só, vocês estão vendo aqui que é uma sequência 2, 8, 18, 32, 32. Lembra só disso. Depois falta as duas últimas, 18 e 8. É como se eu estivesse voltando. Ó. 2, 8, 18, 32, 32. 32, quem veio antes de 32? O 18, não é? 18. Quem veio antes do 18 aqui, ó? O 8. 8. Tá? Então, essa sequência, ela não muda, tudo bem? É sempre a mesma quantidade máxima. Muda sim, no sentido, por exemplo, se um átomo ele tem 6 elétrons, então são 2 na camada K e o restante na camada L. Isso muda, tá? Por exemplo, professor, o átomo ele tem 10 elétrons. Beleza, então se ele tem 10 elétrons, 2 na camada K, 8 na camada L. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Tá. Tem uma outra coisa que acontece, tá? Tem uma regra de um número máximo na penúltima camada, mas por enquanto não se preocupe, ok? Então vamos lá. A maneira como esses elétrons são distribuídos nas camadas é denominada distribuição eletrônica, né? Eletrônica de elétrons. E seu princípio básico consiste em dispor os elétrons de forma que ocupem primeiramente a camada eletrônica mais próxima do núcleo, que corresponde ao nível de menor energia. Após o preenchimento dessa camada, os elétrons passam a ocupar a camada seguinte, e assim sucessivamente. É o que eu tinha acabado de explicar aqui, tá? Sem 6, beleza, 2 na primeira, e quantos aqui? 4. 4 mais 2, 6. Tudo bem? Então vamos lá. Olhando aqui, ó, essa tabelinha é legal também, porque ela vai te dar uma ideia. Ó. Conforme essa regra, se a última camada apresentar mais do que 8 elétrons, o valor excedente deve ser desconsiderado. Ou seja, essa camada terá 8 elétrons e o restante, a diferença, deve ser colocado na camada seguinte. Como assim, professor? Vamos com calma aqui que vocês vão ver. Olha o caso do elemento químico oxigênio. Número atômico, 8. Então, o número atômico não era o número de prótons? Para estar na tabela periódica, prótons são iguais a elétrons, lembra disso? Eu já tinha ensinado. Então, se o número de prótons é 8, o número de elétrons, 8. Como que eu vou dividir na camada? Camada K, 2. Camada L, 6. Professor, está certo? Tá, é só você somar e tem que dar um número de prótons. 6 mais 2, 8. Não é um número atômico? Perfeito. E aqui tem uma representaçãozinha. Tudo bem? Olha o argônio. Ele tem 18. 18 prótons, 18 elétrons. Olha a distribuição na camada. Na K, 2, que é o máximo. Na L, 8, que também é o máximo. E na M, 8. Professor, mas a M, o máximo era 18. Por que só tem 8 aqui? Vamos fazer as contas? 8 mais 8, 16. Mais 2, 18. Ok? Então a gente distribui até o número de elétrons, né? Que é o máximo que ele pode suportar. Tudo bem? Se fosse 19, não ia ser argônio, ia ser algum outro elemento químico. Tudo bem? Aqui vai entrar essa regrinha nova que eu falei aqui, que eu acabei de ler com vocês, sobre os 8 elétrons. Olha o potássio. Ele tem 19. Então, se ele tem 19 prótons, ele tem 19 elétrons. Vamos distribuir nas camadas. Máximo na camada K, 2. Máximo na L, 8. Máximo na N. Na N não, desculpa, na M de Maria. Professor, mas a M, o máximo não é 18? Olha aqui, ó, na tabelinha. Por que o senhor colocou 8 aqui e jogou 1 elétron para a próxima camada? É a regrinha. Lembra dessa regrinha? O máximo que pode ter na camada anterior, se tiver uma próxima, vai ser 8. Então, 2, 8, 8. Aqui somando tudo, não dá 18, que é o argônio do exercício anterior, mas ele tem um elétron a mais, não tem? Ele é 19.
Então o próximo eu jogo na camada N, 18 mais 1, 19. Olha o exemplo do cálcio, mesma coisa. Se são 20 prótons, 20 elétrons. Vamos olhar nas camadas agora. K2, L8, M8. Professor, de novo 8 aqui? Regra. Se vai sobrar elétrons e vai ser a última camada, ela tem que ter no máximo 8 e o restante passar para a próxima. Então, aqui ó, já tenho 10. Aqui eu também teria 10 para dar o número de 20. Só que na última camada não pode ser mais do que 8. Você tem que empurrar o resto para a próxima camada. Então, 8 no M, quantos que sobraram? 2. Somando tudo, eu chego no número de 20. Tudo bem, pessoal? Então eu vou parando por aqui, já são 15 minutos de aula, 15 não, 16. Próxima aula a gente dá sequência. Por favor, leiam com calma, grifem as partes importantes, eu já dei uma destacada. Mas é importante que vocês façam uma leitura com calma e grifem as partes importantes. A aula está disponível, assista quantas vezes você quiser, ok? Beijão, saudade de vocês, até a nossa próxima.